graça e a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Como é que foi de domingo para cá? Bênção, é isso aí, bênção, bênção mesmo. Se a gente fosse enumerar as bênçãos que a gente recebe do Senhor, e tem aquelas que a gente nem viu, né? A gente nem percebeu e o Senhor estava dando livramentos, o Senhor estava trabalhando. Para você ter uma ideia, ontem a minha prima, a esposa do pastor Saulo, lá da Igreja Batista do Alto da Lapa, ligou para a minha mãe para avisar que teve um livramento. Eles foram viajar, quase o pastor e o filho quase ficaram no mar lá. Mas Deus é misericordioso, Deus sustentou, e esse é o Deus que nós servimos. Eu tinha passado um tema, mas eu vou passar para vocês agora. O tema da nossa reflexão nessa noite é vencendo as inclinações. E o texto que nós vamos estar utilizando como base para essa reflexão se encontra em Colossenses capítulo 3. Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Vamos orar? Senhor amado, nós te somos imensamente gratos, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E eu quero te rogar nesse momento que o Senhor esteja falando conosco, Pai. Mais uma vez falando comigo e falando ao teu povo, que eu possa ser um instrumento nas suas mãos para a glória do teu nome. Que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos a leitura, eu quero situar os irmãos a respeito do contexto quando Paulo escreve essa carta aos Colossos, à igreja de Colossos. Para vocês terem uma ideia, Colossos seria hoje onde é a Turquia, mais para sudoeste da Turquia, e era uma cidade que era uma rota comercial, e juntamente com as mercadorias que escoavam para o mar Mediterrâneo para serem comercializadas, juntamente com ela toda sorte de ensinamentos, doutrinas, que Paulo, observando, percebeu, e juntamente com outros irmãos também já tinham percebido isso. Se você for ver também em outras cartas, que ele fala a respeito de um movimento chamado gnosticismo. E esse gnosticismo, por exemplo, se você observar o capítulo 2, ele fala que Jesus não era aquilo que a gente pregava em termos de ter sido um homem, ter ressuscitado, falava que era um vulto, era um espírito tal. E Paulo no capítulo 2 fala, nele habita toda a divindade de Deus. E Paulo também fala que quando Jesus triunfou na cruz, ele expôs todos os inimigos ao desprezo na cruz. E eu lembro que os heróis, quando eles venciam uma guerra, eles passavam pelo arco de Tito, com a sua cavalaria, toda aquela coisa bonita do exército, e atrás iam os inimigos que foram subjugados. Assim também Jesus fez com os nossos pecados, com o escrito de dívida que era contra nós. Então a primeira coisa que Paulo fala, olha, Jesus era 100% Deus. Mais para frente, essa doutrina também dizia a respeito de que, olha, para você encontrar o conhecimento, para você ser uma pessoa iluminada, uma pessoa top, você precisava observar alguns preceitos. Aí Paulo fala, olha, ninguém te julgue por causa de comida, por causa de bebida, por causa de lua nova, festas, isso tudo.
Porque tudo isso que essas pessoas passam para você, tem até uma aparência de religiosidade, rigor ascético, mas não tem valor algum contra o pecado. Pastor Ramires esteve falando domingo a respeito disso. Esperança, certeza, confiança. Pastor Dárcio, no domingo de manhã, esteve falando a respeito de certeza de salvação. E essas pessoas, elas tinham uma ideia totalmente errada. E aqui no capítulo 3, uma das coisas que eles diziam era, olha, o nosso corpo é uma matéria, e sendo uma matéria, não tem valor algum. Então, deixa as suas vontades, os seus desejos, as suas inclinações tomarem conta, porque afinal tudo é matéria. Deus está mais interessado no seu espírito. E as pessoas viviam dissolutamente. Hoje em dia, nós temos observado, logicamente que isso ocorre de tempos em tempos, e nós temos visto agora também, a respeito do relativismo, a respeito da vida cristã. E parece que o que era pecado antes, deixou de ser pecado agora. Mas a Bíblia é clara. Pecado é pecado. Se era pecado há 20, 30, 40, 50, quanto tempo for para trás, permanece sendo pecado. Porque o pecado nos tira do foco de Deus, nos desvia de Deus, nos tira do rumo a Deus. E esse relativismo, eu estive observando, por exemplo, um termo que é muito comum, lógico, é um pseudo-cristãos aprovados pelo mundo. Por quê? Porque você quase não vê a diferença da vida dele com a vida de quem está no mundo. O que a gente observa, por exemplo, quando João fala na sua carta, ele diz assim, olha, não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. Ora, o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que obedece a Deus, permanece para sempre. Então, não é muito diferente o que eles pregavam e o que a gente tem visto hoje. Não é muito diferente. Às vezes, vemos pessoas que dizem professar uma fé, mas eles se parecem tanto com o mundo, que você fica até, mas será que é assim? Será que é dessa forma? E aqui na carta de Paulo aos Colossenses, nós encontramos, logo no primeiro versículo, uma orientação para como nós podemos viver, vencendo as nossas inclinações. Porque uma coisa existe na nossa vida que é o seguinte: nós, antes de termos um encontro com Jesus, nós tínhamos uma natureza pecaminosa, velha natureza. A partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, nós recebemos uma nova natureza, mas a velha natureza ainda está em nós, porque nós vemos as nossas inclinações, os nossos desejos. Paulo fala assim, olha, versículo 1, portanto, depois de tudo que ele falou a respeito dessas ideias, ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Ou seja, muitas vezes a gente perde a noção de que Jesus vai voltar e começamos a viver como se não houvesse um dia o arrebatamento, e vivemos normalmente, levando a nossa vida como se nada fosse acontecer. Jesus fala, olha, nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, até que Noé entrou na arca. E tudo ficou para trás. Nós também temos que estar atentos a isso. E a melhor forma de estar atento a isso é que, existe uma eternidade. Eu tenho que estar com foco lá nos céus.
onde Cristo está, porque você ressuscitou com Ele. Ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem essas coisas lá do alto. E ele prossegue, dizendo também, versículo 2, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto, e não nas terrenas. O nosso pensamento, ele é uma coisa que acaba sendo refletida nas nossas ações. O meu pensamento tem sido o quê? O que eu tenho armazenado na minha mente? Eu digo que a nossa mente é como uma esponja. Hoje mesmo eu estava lavando o carro e foi difícil para tirar todo o sabão que estava naquela esponja. A nossa mente absorve tudo. Absorve, e a gente quando vê está tendo algumas atitudes, e a gente, por que eu ajo assim? Havia um filme nos anos 80 chamado Sem Licença para Dirigir. E o teste para o rapaz passar no exame de direção era um copo de café que ficava em cima do painel do carro do instrutor. Ele falava, ó, a prancheta, jogava para o banco de trás. Seu teste está aqui. Nós somos da mesma forma, nós vamos absorvendo. Então repara o seguinte, imagine só, Fabião, lembra aquele dia que o carro virou lá no largo? Que sufoco, já pensou se você estivesse com um copo de café quente em cima do painel? Tinha queimado as pernas, tinha queimado todo mundo. Nós saímos de nossa casa com o carro, com o painel, no painel um copo de café quente. Saímos dirigindo, com todo cuidado, da seta, passa devagarzinho na lombada, na depressão, sobe, desce, tal e coisa. Aí, de repente, passa um cachorro na frente, se você freia, o café vira no painel. Por que esse café virou? A nossa tendência é colocar a culpa nos outros. Foi por causa do cachorro. Não, o café virou porque estava dentro do copo. Muitas vezes as nossas atitudes refletem aquilo que tem dentro. O que eu tenho pensado? O que eu tenho pensado é o que está dentro. E ele orienta aqui, olha, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, não nas terrenas. Por isso eu tenho que estar pensando sempre, Senhor, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para estar agradando o Senhor? O que eu posso fazer para estar abençoando vidas? Esse tem que ser o nosso pensamento. Uma das coisas que eu oriento, tanto é que essa reflexão é uma das devocionais que eu pedi para que os nossos alunos da classe de batismo fizessem, é quanto mais contato você tem com a palavra, mais a sua mente está sendo renovada. Mais a sua mente. E ele fala, olha, pensem nas coisas do alto, busquem as coisas do alto, porque vocês morreram, versículo 3. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Quer ter vitória sobre as suas inclinações? Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Uma das coisas que eu sempre enfatizo, onde está o seu pensamento? Onde está o seu coração? Porque ali é que se formam as situações que descem para o coração e acabam vibrando em atitudes. Mas não é só isso. Ele diz também, agora, eu vou retratar mais ou menos para vocês assim, olha, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês. Tudo que pertence à natureza de vocês tem que fazer morrer. Vocês já foram num velório e tentaram enfiar a agulha assim do lado do corpo da pessoa que morreu? Ela fica puxando o corpo assim. Vocês já viram ela? Eu sairia correndo, né? Por quê? Morto não tem vontades. Se vocês morreram em Cristo, se eu morri em Cristo, eu não tenho vontades. Eu posso até sonhar algumas coisas, mas é Deus quem dá, é Deus que orienta, é Deus quem diz o meu caminho.
Se vocês façam morrer a vossa natureza terrestre, ou seja, tudo o que é a sua inclinação tem que morrer. E eu vou ensinar para vocês, tentar orientar vocês, como é que a gente faz isso? E ele fala, olha, faça morrer toda a imoralidade sexual. Nós vivemos uma época de libertinagem muito grande. Você passa pelas ruas, você vê de forma escancarada. Ah, mas não é só agora? Outras épocas também tiveram, sempre houve isso, mas eu tenho que me guardar disso. E a nossa inclinação ocorre mesmo, porque a gente vê um relativismo que, não, acho que pode. E a gente vê pessoas na igreja que não crescem, têm dificuldade de se relacionar com outros irmãos, têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque estão presos à imoralidade. Seja homem, seja mulher, está preso. Ele prossegue dizendo, também a impureza, as paixões, os maus desejos, a ganância e a idolatria. A ganância que é a idolatria. Em outras versões diz que a inveja que é a idolatria. Então, eu tenho que me afastar de tudo isso. Eu tenho que deixar de tudo isso. Uma das coisas que eu digo para os nossos alunos, e eu oriento para vocês, é o seguinte: qual é a chance que eu tenho de cair estando aqui? Grande. As nossas inclinações, sempre deixam a gente na margem. Qual é a chance que eu tenho de cair agora? E agora? À medida que eu me afasto daquilo que me derruba, aquilo que faz eu pecar, se eu ficar muito na margem, eu vou cair. Então, um conselho que eu dou é: evitem, fujam. Paulo fala a Timóteo, fuja das paixões. Quanto mais na borda eu estiver, mais risco eu tenho. Ah, mas está difícil. Volte e meia eu afasto, mas volte e meia eu estou lá na borda novamente. E às vezes parece que eu vou cair. Uma das coisas que nós temos, eu tenho no meu pequeno grupo agora, tinha no grupo anterior, era parceiro de oração. Chegava na reunião, por exemplo, a Adriana dos Gêmeos não estava lá, eu perguntava para a irmã Cida Neves, cadê a Adriana? Ela tinha que dar satisfação da Adriana para mim, porque a Adriana era parceira dela. Para vocês terem uma ideia, meu parceiro de oração agora é o Bianor. O parceiro do Silas é o Paulo César. A parceira da Tatinha é a Jéssica. E eu distribuí dessa forma para que você não esteja sozinho, você esteja se relacionando com alguém, porque sozinho você não vai. Há situações que você está aqui na beira, e se você estiver sozinho, você vai cair. Se tiver alguém com você, você vai ter vitória. Eu conheço uma moça, ela tinha uma inclinação muito grande para a questão da imoralidade. E hoje, quando eu passo por ela, eu até bato no ombro dela, como é que você está? Eu estou bem, mas não foi fácil. Se ficasse sozinha, ela ia ter muita dificuldade. Às vezes, de madrugada, ela ligava para a irmã Eliane, irmã, eu estou tinindo aqui para pecar, espera aí que eu estou indo aqui agora. Corria lá, vamos orar, fica junto aqui, vamos conversar, mas não se afastava dela. Por quê? Porque sozinho você não vence. Dificilmente você vai vencer se você estiver sozinho. Por isso, se houver inclinações que você tenta vencer, você durante um tempo você se afasta, glória, está maravilha, tal, mas quando você vê, você está lá na borda novamente, procure ajuda. Esteja próximo de pessoas que querem crescer, e cresça junto, pessoas que te puxem para cima, você pode ter certeza, você vai crescer. Você vai crescer. Mas se você tentar sozinho com as suas forças, você pode até no começo, estou na palavra,
estou na oração, estou nisso, estou naquilo, estou no jejum, estou na sarça e tal, mas quando você, num determinado momento, a tua inclinação vai trazer você de novamente para a borda. Prosseguindo, ainda bem que o versículo está decorado, senão ficaria difícil aqui, porque o celular não apaga. Veja só, versículo 6, por causa dessas coisas é que vem a ira do Senhor, de Deus, sobre os que vivem na desobediência. Nós também vivíamos na desobediência. Se nós olharmos Efésios 2, diz, e nos vivificou, estando nós mortos em pecados e delitos, nos quais nós andávamos praticando as obras vivendo na carne, praticando as obras da carne, e como os demais, era essa a nossa vida. Mas, olha, as quais você praticavam, e agora, e quando viviam nelas, mas ele diz uma coisa, tire a roupa velha, despivos, despojai-vos, ou seja, tire a roupa suja. Vocês já foram em algum casamento e viram uma noiva com vestido sujo? Você pode ver que quando chega no casamento, as tias estão tudo cuidando, espicha, aquela coisa toda. Eu lembro no casamento do Edson Saqueu, né? Aqui, o Edson, meu amigo, limpava um manto branco que tinha aqui toda hora. Na hora que a Beth entrou, aquela maravilha, aquela coisa toda. Nós somos a noiva. E a nossa veste tem que estar limpa para nos encontrarmos com o nosso noivo, com o esposo Jesus. Só que de repente nas situações que você vive no dia a dia, as nossas inclinações que nos chamam para o pecado, porque Paulo fala, olha, o que é bom, eu quero fazer, mas eu não consigo, e o que é ruim, que eu não quero fazer, quando eu me vejo, eu estou fazendo. Como é que eu faço? Quem me livrará do meu corpo dessa morte? Sozinhos nós não vencemos. E aí você vai poder estar junto com pessoas, ajudando a limpar as suas vestes, mas tem que tirar a veste que está suja. Ele fala, despojai-vos de tudo isso, abandonem a ira, indignação, maledicência, maldade, linguagem indecente, não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com as suas práticas. Sabe por que as pessoas mentem? E eu estava analisando, as pessoas mentem só por dois grandes motivos. Se você observar, todas as pessoas que mentem, ou quando você mentiu, ela mente ou para levar vantagem, ou para não ter prejuízo. Presta atenção, não existe outro motivo pelas quais as pessoas mentem. Sumiu um negócio, a pessoa mente, por quê? Vai levar prejuízo. Ou a pessoa mente, para, nossa, você viu? Fui eu, para levar vantagem. Essas são duas grandes razões pelas quais as pessoas mentem. Mas ele diz o seguinte no versículo 10, revistam-se do novo que está sendo renovado pelo conhecimento, à imagem do nosso Criador. Ou seja, coloque a roupa limpa, que você recebe. Uma das coisas que eu também falo para os meus alunos é que, olha, vai ter situação que você vai pecar. Mas você não pode abandonar a classe, por exemplo, uma das coisas que eu falo. Não abandone. Venha. Venha. Porque a gente vai estar junto. Tanto é que lá na nossa classe, quando eu estava com a classe, tem o grupo, a gente estava sempre em contato. Quer ver uma situação? Logo que eu cheguei aqui em 2010, foi me passado uma família para estar cuidando. E o problema de tabagismo era muito forte. E eu chegava na igreja, alguém está identificando a situação. Eu chegava na igreja, ela olhava para mim, começava a chorar. Eu falei, o que foi? Eu fumei. Falei, calma, a gente está orando. Como é que está a sua parceira de oração? Ela está orando por mim. Calma, vamos continuar. Chegava na semana seguinte, olha, eu não fumei essa semana. Amém. E as coisas estavam andando. Um certo dia, eu nunca tinha entrado naquela loja de conveniências, ali no posto de gasolina, perto da onde eu morava. Quando eu entro no posto da gasolina, eu dou de frente com a pessoa, com um cigarro. Eu não tinha jeito, ela estava vendo, eu estava vendo.
ela já começou a chorar na hora. Eu estou passando por um problema, por que você não compartilhou com a gente ou com a sua parceira de oração? Calma, a gente vai estar orando por você, vai para casa, vai tranquila que a gente está orando por você. Eu comecei a descer a rua para chegar em casa, o telefone tocou. Rubens, eu joguei pela janela, eu falei, aleluia. Mas não foi fácil. O último batismo, antes do incêndio, ela estava lá passando pelo batismo. Você entende? Mas sozinho não dá. Se não tivessem pessoas junto, um parceiro de oração, gente colada nela, não venceria. Porque um vício é uma coisa que aprisiona, que escraviza as pessoas. Por isso, revistam-se do novo que está sendo renovado no conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença. Branco, preto, moreno, japonês, seja o que for, não há diferença. Ele diz aqui, Cristo é tudo e está em todos. Cristo está em tudo e está em todos. Deus quer nos usar. Deus quer que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Mas muitas vezes a gente não está em condições, porque abriu brechas para que o inimigo tome conta. Quando Deus quer te usar e você está lá na beira, lá. E aí? Uma das ilustrações que eu usei logo que eu cheguei do Radical é o seguinte: todos vocês já estiveram numa oficina de mecânica. Quando vocês chegam na oficina mecânica, organizada, lógico, né? Você olha aquele painel de ferramentas. Tem ferramenta de todos os tipos ali, para todos os usos. Nós somos aquelas ferramentas nas mãos de Deus. Jesus quer nos usar, e nós somos essas ferramentas. Aí Jesus chega, olha lá, precisa de uma chave de boca de 19. Ele olha lá, ué, cadê a chave de boca? 19. Não está lá. Por que não está lá? Porque alguém está usando. Deus quer 3 coisas de nós. E a primeira dela é exclusividade. A gente não pode servir a Deus e a mamon, ao inimigo. Nós temos que servir a Deus somente. Esse relativismo faz com que a gente sirva a nós mesmos. Esse relativismo quer que nós dividamos a nossa atenção para com Deus. Deus quer de nós exclusividade. Vamos voltar para o painel de ferramentas? Aí você olha, estou precisando de uma catraca para soltar esse negócio. Aí procura, não está lá. Aí olha, a chave está ali no chão. É o lugar dela, ela no chão. Ah, é ali que guarda? Não. Está toda suja, cheia de graxa. Como é que vai usar uma ferramenta? Ela vai escorregar na mão toda suja, cheia de graxa. Deus quer de nós pureza. Se a gente não estiver puro, a gente não vai poder ser usado por Deus. E todos nós precisamos e queremos ser usados por Deus para a glória dEle. Vamos voltar para a ferramenta, para o painel de ferramenta? Preciso agora de um alicate de pressão. Aí olha, cadê o alicate de pressão? Quando vai pegar o alicate de pressão, está sem a mola, está quebrado. Dá para usar um alicate de pressão quebrado? Você que mexe com essas coisas, dá para usar um alicate de pressão quebrado, Célio? Não dá. Deus quer de nós integridade. Nós temos que estar inteiros para Ele. Guarde exclusividade, pureza e integridade. Quando nós nos despimos do velho homem a cada dia, porque ele vai estar lá sempre vivo, tá? Ele não morre. Quando nós nos despimos de tudo isso que nos prende, quando a nossa mente está nas coisas do alto, quando nossa busca está pelas coisas do alto, quando nós tiramos toda essa roupa suja que nos amarra, que nos deixa na borda da emoção, Deus nos usa, porque Ele quer de nós pureza, integridade e exclusividade. Eu estive observando também outra situação que eu aprendi com um amigo meu. Por que nós sempre estamos caindo?
Porque sempre nós estamos, quando percebemos, puxa vida, o que eu estou fazendo? Puxa, eu não estou buscando o que é puro, não estou pensando, não estou colocando meu pensamento no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é louvor. Por quê? A nossa vida cristã, velha natureza, é assim. Existe uma lei que não pode ser revogada, lei da física, chamada lei da gravidade. Se eu soltar esse papel, ele vai cair. Por que ele cai? Porque o lugar dele é no chão? Não, porque existe uma força chamada lei da gravidade. A velha natureza, ela nos puxa para tudo que se diz contra Deus. Ela nos puxa para tudo que Deus abomina, para tudo que Deus não quer que nós vivamos. Já a nova natureza, ela é assemelhada à lei da aerodinâmica. Esses dias caiu um avião, né? E a gente observa o seguinte: para um avião subir, é necessário força. Para um avião subir, é necessário gasto de energia. A lei da aerodinâmica é quando o ar passa por entre as asas e faz com que o avião voe. Mas é necessário força. Porque se não tiver força, a lei da gravidade vai puxar ele para baixo, como foi o que aconteceu. Nós temos que estar a cada dia nos enchendo das coisas de Deus, nos enchendo das coisas do Espírito, para que nós possamos voar. E veja só como é que funciona. Eu fiz um avião aqui. Conforme o ar passa por entre as asas, ele voa. A partir do momento que essa força para de atuar, ele cai. Nós precisamos estar em todo momento nos renovando, nos revestindo, nos restaurando das coisas de Deus. Quer ver? Olha só. Parou de ter força. Enquanto ele estava aqui, ele voava. Diminuiu a força, ele cai. Obrigado, pode ficar com ele por aí. Você está entendendo? Então eu tenho que buscar as coisas do alto, eu tenho que pensar nas coisas do alto, para que eu me mantenha com forças para subir. Eu tenho que estar me despindo de tudo aquilo que me puxa para trás, para as coisas que antes eu rejeitava, e me revestindo das coisas de Deus, usando uma roupa nova. Uma das coisas que eu continuo falando para os meus alunos é o seguinte: olha, se acaso acontecer de você pecar, não deixe de vir. Nós temos um advogado. Confessa, deixa, ele te restaura e te coloca de novo para andar. Ele te coloca de novo para vencer. Porque na verdade nós já somos mais que vencedores. Nós não podemos viver uma vida de derrota. O pecado não pode continuar dominando. Eu preciso ter vitória sobre as inclinações, para ser aprovado, aparecer diante de Deus. Eu não quero viver um cristianismo que é aprovado pelo mundo. Eu tenho que viver um cristianismo que é aprovado por Deus. Aí quando olha, vê a diferença. Paulo e Silas estavam numa região, e de repente as pessoas falaram: olha, esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Por quê? Porque eles eram diferentes. A velha natureza ainda existia, mas era derrotada a cada dia. As coisas que eles buscavam eram as coisas do alto. Imagine só você preso, açoitado, cantando louvores na prisão. Então, essa tem que ser a nossa atitude para vencer as nossas inclinações, porque elas vão estar acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Quem você alimenta mais, vence. Quem você alimenta menos, vai perder. Quem você tem alimentado mais? As coisas de Deus, do seu Espírito na sua vida? Ou fica no relativismo? Não tem nada a ver, não tem problema, eu acho que não é pecado. O que tem? Se você está passando por esse tipo de dificuldade, procure pessoas que honram a Deus, que querem levar a Deus a sério. Cola nessas pessoas e você vai ver como você vai crescer, porque sozinho é muito mais difícil. Junto você compartilha, você recebe, você passa,
Tanto é que domingo eu conversei com um homem aqui na igreja e falei, eu quero andar com você. E enquanto eu ando com você, eu quero pessoas para andar comigo, para crescerem também. Isso tem sido bênção. Porque o que a gente tem visto, como ele comentou, é um código de barras errado. Na hora que passa lá no scanner, mas esse produto a gente não vende aqui. Esse produto aqui não está aprovado aqui. Por quê? Porque está sempre afastado de Deus. A alegria da salvação não existe mais. Por quê? Porque se afastou. Porque está na beira. E para cair é um instantinho. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a cada dia o Senhor tem falado conosco a respeito disso e nós podemos compartilhar com o teu povo aqui nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, porque a nossa velha natureza é como aquele diabinho que fica do lado falando, faz. A nova natureza fica aqui do lado falando, agrade a Deus, siga os seus mandamentos. Ó Deus, que nós possamos a cada dia estar ouvindo a sua voz, atentos a ela, nós possamos estar fazendo o que o Senhor deseja, e assim, Senhor, vencendo a cada dia, saqueando o inferno, povoando o céu, para a glória do teu nome. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém.